Meus irmãos, agora que chegamos ao final, eu não poderia deixar de agradecer a todos os que estiveram aqui, aproveitar os dois presentes ainda, ao Macena e ao Vitor, que nos deram essa graça, essa bênção de tê-los aqui, conversando, falando com a gente. Desde o ano passado, sempre que termina o simpósio, a gente termina com essa sensação, né, de barriga cheia, né, assim, sensação de que comemos muito, né, em pouco tempo, não é? Eu quero entrar naquilo que pensei em conversar hoje com vocês aqui, sem deixar de revermos algumas coisas, para que a gente tente fazer uma amarração de tudo aquilo que foi falado aqui durante ontem e hoje. E então eu quero louvar a Deus por esse tema também, que o Senhor nos abençoou aqui nesses 2 dias em que passamos conversando sobre a intelectualidade piedosa, e vimos então, já começamos inclusive tendo uma citação ontem à noite aqui, não é? Do pastor Lutero, que hoje de tarde falou com a gente aqui, e aquilo que começamos a perceber ontem sobre intelectualidade piedosa, segundo as palavras do pastor Lutero Rocha: se puder ser erudito e piedoso, ótimo, seja os dois, se não, escolha a piedade. E dessa forma nós iniciamos pensando sobre a intelectualidade piedosa, pensando que a intelectualidade é uma atividade de todo ser humano. Nós usamos o nosso intelecto, somos responsáveis pela maneira que usamos, mas também vimos que todo intelectual, quando não tem a revelação da palavra de Deus, quando não tem a direção do Espírito de Deus para abrir os olhos, ele sempre enxergará o mundo de forma errônea, de forma fragmentada, foi o termo que nós vimos aqui ontem. E a intelectualidade piedosa, então, está dentro disso que nós vimos também hoje de tarde aqui, que é vivermos diante de Deus, viver esse corandeu que já foi repetido agora de noite também, quando tratávamos aqui sobre culto piedoso. Então, pensando nesse intelecto que está submisso à palavra de Deus, pensando nessa vida piedosa, que é impossível, como vimos hoje de tarde, uma vida piedosa sem devoção a Deus, é impossível uma vida piedosa sem temor a Deus, sem amor a Deus, sem desejar a Deus. Vimos como a nossa vida está sendo desafiada e como precisamos sair daquele desejo minguado de viver com Deus, um desejo minguado de uma vida de busca pela palavra, de uma vida que de fato se dedique por exercitar-se na piedade, exercitar-se pessoalmente na piedade. Então, essa devoção, esse temor a Deus, essa piedade, vimos que é adoração, é honra, é respeito, é reverência, é temer mais a Deus, como vimos ontem à noite, do que a própria morte. Temer mais a Deus do que enfrentar a morte. Essa vida de piedade é uma vida, então, que nos conduz a nos achegarmos diante de Deus, a cultuarmos ao Senhor, num culto piedoso que diz respeito primeiro a Deus, à santidade de Deus. E passamos aqui quase que um ano estudando exatamente o texto de Levítico, o texto de Deuteronômio, percebendo o quanto que esse Deus Santo nos criou, o meio pelo qual nós podíamos nos achegar a Ele, porque o templo, o tabernáculo, primeiro tornou-se o lugar da habitação de Deus, mas é preciso ter a expiação para que pudesse se tornar o lugar da congregação dos santos.
Primeiro Deus habitou, mas o homem estava impedido de entrar. O culto é exatamente esse meio pelo qual Deus nos chama para a sua presença, pela forma, pelo caminho que Ele mesmo estabeleceu. Então, o Deus Santo buscando pecadores, o culto piedoso não é feito por nós, não é feito pelas ofertas ou capacidade de ofertas, mas por aquilo que Deus estabeleceu. Então, não esqueça disso. O culto precisa ter cheiro de morte, para que nos lembremos da ressurreição e da vida que nós temos em Cristo Jesus. A vida de piedade é uma vida de pessoas que amam a Deus, que amam o dia do Senhor, que amam o ajuntamento dos santos, porque anseiam, assim como temos visto, esse alvorecer da glória que se aproxima. A grande Jerusalém, a cidade santa, o dia em que nós estaremos com o Senhor, e nós precisamos viver exatamente esse tipo de culto, de vida na presença de Deus, já todos os dias do Senhor, e por isso chamamos de domingo, que tem a ver com o Dominus Dei, e por isso é domingo, é dia do Senhor. Assim como chamamos de domingo, precisamos vivê-lo como dia de fato dele. Eu quero então pensar com você sobre igreja piedosa, abrindo o texto de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Todos abriram aí, diz assim a palavra de Deus: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Vamos orar mais uma vez? Que o Senhor nos conduza aqui. Amado Deus, louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem nos dado alimento, o Senhor tem nos sustentado com a Tua palavra, com a exposição da Tua palavra. O Senhor tem sido gracioso com o Teu povo, porque o Senhor continua a usar os Teus servos para anunciar e expor a Tua palavra a cada um de nós. Que o nosso coração, Senhor, se curve, se quebrante diante dessa verdade. O Senhor continua se compadecendo de nós, porque ainda comunica a Tua palavra, pela exposição da Tua palavra aos nossos corações, na mediação do Teu Espírito. Continua, Senhor, a abrir os nossos olhos, nosso entendimento, para que sejamos um povo que de fato conhece ao Senhor e obedece à Tua palavra. Em nome, por amor de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando pensamos sobre igreja piedosa, vida piedosa, a prática da piedade, é impossível que nós não nos atenhamos ao fato de que Deus se revelou a nós e nos deu o caminho que nós deveríamos andar, exigiu de nós, exige do seu povo que nós obedeçamos a sua voz e a sua palavra. A pergunta 91 do nosso catecismo trata exatamente sobre o dever do homem. Qual é o dever que Deus requer do homem? O Catecismo Maior responde que o que Deus requer de nós é a obediência à sua vontade revelada. E temos tratado aqui durante já 3 meses sobre esta vontade revelada, sobre essa lei do Senhor, porque vivemos nesse mundo que o subjetivismo, o misticismo é o que impera e que comanda e conduz a vida de muitos evangélicos, inclusive, a acreditar que a vontade de Deus é uma coisa mística que o Senhor revela individualmente para cada um, porque muitas vezes o que se diz Jesus tem um negócio particular comigo, Jesus tem uma relação comigo, como se a relação que Deus tem com o seu povo não fosse uma relação baseada na sua aliança, baseada na sua palavra revelada.
o fato é que nós precisamos definir essa vontade revelada. E como é que nós compreendemos essa vontade revelada? Qual é o padrão, qual é o parâmetro para que esta vontade, Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, de fato seja algo que nós compreendamos de uma mesma forma? Porque quando nós caminhamos em um mundo em que nós até desejamos a piedade e que muitas pessoas acreditam que piedade é algo extremamente subjetivo e que parte da experiência de cada um, nós começamos a tornar a própria palavra também subjetiva no que diz respeito às interpretações que podem ter dela. Quando pensamos sobre essa definição da palavra de Deus ou da vontade revelada de Deus, quando pensamos que não há piedade de fato cristã e bíblica, se não houver a obediência a essa palavra, nós entramos nesse conflito em que as partes precisam de fato compreender do que estamos tratando, quando tratamos sobre vontade revelada e do que estamos tratando sobre, quando tratamos sobre a obediência a essa vontade. Porque se para uns o mesmo texto, a mesma palavra, afirma a mesma coisa, significa uma coisa, e para outros significa outra coisa, quando vamos definir então o que é piedade ou uma igreja piedosa, nós entramos em um campo completamente subjetivo, em um campo que não tem muito bem o caminho onde nós vamos parar, onde nós podemos chegar. Em 1642, a Grã-Bretanha foi virada de cabeça para baixo, porque nobres, barões, cavalheiros e cavaleiros também, cidadãos comuns, burgueses, plebeus, todo tipo de pessoas, ministros do Evangelho, inclusive, pegaram em armas contra o imperador Carlos I. É nesse período em que alguns se levantaram contra o rei, em que libertários sem compromisso, mas também pessoas completamente comprometidas com o Evangelho, comprometidas com a palavra de Deus, e que muitos deles eram puritanos, muitos queriam uma mudança de culto, muitos queriam uma mudança na teologia, muitos queriam uma mudança no governo da própria igreja, no qual Carlos I e a esposa, que era católica, se opunham, não queriam essas mudanças, não queriam que o culto fosse de fato planejado, o culto fosse observado segundo as Escrituras Sagradas, mas segundo os costumes que eles já tinham naquela época, ali na Grã-Bretanha, na Inglaterra propriamente dita. No ano seguinte, os parlamentaristas ingleses, 1643, resolveram que iriam entrar nessa batalha também e precisavam unir forças com o restante da Grã-Bretanha, porque eles estavam perdendo ou adquirindo muitas derrotas na luta contra o rei Carlos I. Conseguiram apoio a maioria da Escócia, e aí essa luta agora é que de fato passa a ser uma luta da Grã-Bretanha e não apenas da Inglaterra, porque os escoceses aceitaram entrar nessa guerra, mas com uma condição, que houvesse um acordo, um contrato, um texto que pudesse ser redigido e que eles chamaram de solene liga, ou a aliança que esse povo teria, esses dois povos teriam, para que então eles pudessem produzir um texto que ambas as partes, ambas as igrejas, pudessem de fato afirmar, professar, e esse texto então traria doutrina sobre culto, esse texto traria doutrina sobre a disciplina da igreja, sobre o governo da igreja, e então a confissão de fé começa a ser produzida quase que imediatamente ali no ano de 1643. Por que ela começa a ser produzida? Porque partes haviam professado que queriam as Escrituras Sagradas,
que queriam viver segundo as Escrituras Sagradas. Havia igreja de partes daquele reino que concordavam que as Escrituras Sagradas precisavam ser a única regra de fé e prática para tudo na vida e para todas as relações. Como é que então poderia haver um consenso? Que texto, o que poderia conduzir esses povos em uma amarração em que eles de fato confiassem? Nós cremos no que eles creem no que nós cremos e nós estamos lutando pela mesma fé. Uma confissão de fé. Um texto que expõe as Sagradas Escrituras. Porque quando nós estamos no meio de conflitos de entendimento das Sagradas Escrituras, o que nós precisamos é professar a fé. O que de fato você acredita sobre o que as Escrituras dizem. Isso se chama confessionalidade. Porque quando vivemos nesse mundo em que tantas coisas são ditas, absurdos são ditos, como hoje de tarde ouvimos aqui, homens que se dizem pastor, dizendo, esqueça o Antigo Testamento, fique só com o Novo. Homens que se dizem pastor, dizendo, esqueça inclusive o Novo, fique só com aquilo que Jesus disse nos Evangelhos. Quando nós vivemos em um mundo em que crentes, que até se dizem reformados, escutam por aí apóstolos e fazem cursos sobre teologia, sobre discipulado, com líderes que se dizem cristãos numa igreja completamente esfacelada, que é a igreja evangélica brasileira, nós precisamos compreender, se não nos voltarmos à nossa confessionalidade, se não nos voltarmos a um texto que eu e você possamos concordar que é de fato a interpretação das Escrituras, nós continuaremos a andar em um chão de espuma, em que nós não teremos estabilidade nenhuma, nós não conseguiremos entender sequer para onde estamos andando. Eu quero trabalhar então com você aqui a partir da perspectiva do nosso catecismo, porque é um texto em que nós professamos como sendo fiel à interpretação das Escrituras. Eu quero trabalhar com você o 5º mandamento, parte disso que o texto de Deuteronômio diz, que o Senhor nos revelou, e o que Ele nos revelou compete a nós cumprir, compete a nós obedecer, compete a nós buscarmos com todas as nossas forças, vivermos de acordo com isso. A pergunta 91, como falei, trata sobre o dever do homem, o dever de todo homem, que é a obediência à vontade revelada. Essa vontade revelada e a obediência a ela é aquilo que nós precisamos compreender. Não há piedade verdadeira se não houver essa busca. É possível que o seu coração esteja morrendo de vontade de conhecer a Deus, mas se não houver uma busca pela obediência à vontade revelada, você não conhecerá o Deus o qual você diz que o seu coração está morrendo de vontade de conhecê-lo mais, de ter um pouco mais de aproximação dele, de ter um pouco mais de amor por ele e de relacionamento com ele. Miqueias capítulo 6, versículo 8, diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o Senhor que pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a palavra de Deus diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiro. Toda a busca da igreja deve ser por aquilo que dá satisfação ao seu Deus e ao seu Senhor.
Nenhuma igreja pode começar nos seus primeiros anos e chegar aos seus 20, 50, 60 anos e dizer: somos a mesma igreja que nasceu aqui. Porque nessa busca pela obediência à palavra de Deus, o caminho da igreja sempre será um caminho de renovação, sempre será um caminho de aperfeiçoamento. A igreja precisa ser um povo que continua, que permanece sempre inovando, mas nunca pelas novidades, sempre pelo retorno às Escrituras Sagradas e aquilo que muitas vezes nos passou desapercebido e agora nós estamos enxergando, aquilo que nos passou sem que tivesse sido entregue a nós, e agora, quando temos acesso, começamos a mudar nossas posturas, porque é a palavra do Senhor que está ensinando isso. E a igreja que quer viver de fato de forma piedosa, precisa ser uma igreja que se renova a cada dia, pela volta constante à obediência à palavra de Deus revelada. Buscar constantemente a satisfação de Deus na nossa obediência. Voltando então ao nosso catecismo. De que utilidade então essa palavra revelada ou essa lei moral, de que forma ela é útil para o homem? A pergunta 95 do nosso catecismo diz que essa lei do Senhor, a palavra de Deus, é útil para instruir sobre a natureza e sobre a vontade de Deus. Observe, é impossível que um homem que teme a Deus não busque a sua palavra para que ele seja instruído quanto à vontade de Deus. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é aquilo que nos conduzirá constantemente a nos voltarmos para a palavra de Deus, simplesmente porque sabemos, é lá em que eu encontro a vontade dEle, para a minha vida, para a vida do seu povo. A palavra de Deus também, o catecismo também afirma nessa mesma resposta, instruir sobre os deveres que Ele tem para com Deus, obrigá-los a andar em conformidade a essa vontade, convencer de que são incapazes de guardar e convencê-los do estado poluto e pecaminoso da sua própria natureza, como vimos aqui. Essa santidade de Deus que diz respeito ao culto, à adoração que prestamos a Ele, é a mesma santidade que nos humilha, é a mesma santidade que faz com que eu e você enxerguemos como somos incapazes. Sem a lei do Senhor, sem a vontade do Senhor revelada, falta-nos a compreensão até mesmo da necessidade que temos de Cristo. Quando não compreendemos o estado da nossa pecaminosidade, como não percebemos a nossa própria natureza diante de Deus, falta-nos a compreensão da própria graça de Deus, da própria justiça de Cristo e do perdão que recebemos mediante o seu sangue derramado. Convencer de que somos incapazes, convencer do nosso estado pecaminoso, da nossa natureza, convencer da natureza do nosso próprio coração, convencer do estado da nossa própria vida. Mas também diz que a lei do Senhor, ela é para nos humilhar, fazendo-nos sentir o pecado e a miséria, e dessa forma nos ajudando a ver melhor como precisamos de Cristo. Nós somos uma geração, queridos, que muitas vezes tem sido alimentada por um desejo de buscar a Deus, sem compreender de fato a miséria pela qual e pelo motivo que nós realmente precisamos buscar a Deus. Uma geração que quer buscar a Deus porque se acha digna do favor de Deus.
uma geração que acha que Deus precisa dela. Levíticos capítulo 20, versículo 7 e 8, a palavra de Deus diz: portanto santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Romanos, o apóstolo Paulo diz, capítulo 7, versículo 12: por conseguinte, a lei do Senhor é santa, o mandamento do Senhor é santo, justo e bom. Uma busca por uma piedade e por uma igreja piedosa é de fato uma busca por cada vez mais retornarmos às velhas instruções que o povo de Deus sempre recebeu na história. As mesmas leis que a palavra de Deus sempre estabeleceu, leis que são eternas, leis que duram para sempre, como o salmista diz no Salmo 119. Nosso catecismo também ensina, querido, que o resumo dessas leis nós encontramos exatamente no livro de Êxodo, capítulo 20, nos 10 mandamentos. É essa lei que o Senhor nos dá para que nós tenhamos sempre lembrando de que assim nós devemos andar diante do Senhor. Que uma vida de fato que ama a Deus anda debaixo dessas instruções. Mas dos 10 mandamentos são os 10 mandamentos esquecidos da igreja evangélica. Quando há 2 anos atrás estudávamos os 10 mandamentos exatamente na classe da Escola da Vida, lembro-me que nós tratávamos exatamente como esses mandamentos foram esquecidos na nossa geração. A geração dos nossos pais trataram os 10 mandamentos como se eles fossem regras para que eles pudessem receber então o perdão e a graça de Deus. Uma relação equivocada com os mandamentos, como se a obediência a eles, ou pela obediência deles, pudéssemos receber salvação, receber graça e receber perdão. Porque a geração seguinte compreendeu que esta não era a relação que deveríamos ter. Precisávamos ter uma relação a partir da graça de Deus, do Evangelho que está revelado em todas as Escrituras. Por causa dessa compreensão, fomos para um outro extremo. E a geração então começou a negligenciar a própria prática da lei do Senhor, a memorização do resumo da lei, como nós precisávamos buscar viver em conformidade com a lei do Senhor. Os mandamentos, ou o resumo da lei do Senhor, escritos em tábuas de pedra e que estão registrados no livro de Êxodo, tem exatamente como eixo central a parte que liga a relação que temos com Deus, e que os historiadores, muitos deles, colocam como se a primeira tábua fosse em relação a Deus, a segunda em relação ao próximo, mas não há um dado concreto para que a gente faça essa divisão. O fato é que os primeiros 4 mandamentos estão se referindo a essa vida que nós devemos ter com Deus, e os mandamentos seguintes são a relação que nós devemos ter com o próximo. Onde está exatamente o eixo, e é nesse resumo que está toda a vida piedosa. Toda a vida piedosa que uma igreja que se preze e que se diga cristã verdadeira, uma igreja bíblica, uma igreja que tenha a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Toda piedade precisa estar resumida na relação que temos com Deus e na relação que temos com o próximo, assim como os mandamentos nos foram entregues. E é esse eixo do 5º mandamento que nós precisamos compreender. É neste ponto em que nós temos uma grande tensão que faz com que a maior parte da experiência verdadeira de uma vida piedosa se perca no meio do caminho e na história da igreja. Uma geração que não compreendeu como que o temor a Deus
está vinculado ao temor, à honra que nós temos com os nossos pais. A nossa confissão, o nosso catecismo maior, eu quero citar aqui dois aspectos que os reformadores trataram para a importância da compreensão dos mandamentos. Primeira, que eu quero citar é a 7ª regra que eles colocam, que seria que aquilo que é proibido ou mandado, nós temos a obrigação, segundo o lugar que ocupamos, de procurar que seja evitado ou cumprido por outros, segundo o dever da posição que nós temos. É preciso que olhemos para os mandamentos dessa forma. Josué, capítulo 24, nos dá essa instrução, versículo 15, quando Josué diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem vocês serviam, e vossos pais serviam antes e da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Observe Levítico capítulo 19, versículo 17. Não aborrecerás teu irmão no íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. É desta regra que o nosso catecismo trata, da responsabilidade que temos para com o próximo, da responsabilidade que temos com os outros, segundo a posição que nós ocupamos. Eu e você precisamos compreender que aquilo que a palavra do Senhor nos instrui, nós não podemos carregar esse pecado sobre nós quando simplesmente aborrecemos o nosso irmão no íntimo, mas não o repreendemos. Não o procuramos para tratar com ele sobre aquilo que a palavra de Deus nos instrui, sobre aquilo que o mandamento do Senhor nos instrui. E o 8º ponto, que seria o segundo aqui que eu quero tratar com vocês, é que quanto ao que é mandado a outros, nós somos obrigados, segundo a nossa vocação e segundo a nossa posição, de ajudá-los. Não apenas de repreender, mas também de ajudá-los, de cuidar em não participar com outros daquilo que é proibido no mandamento do Senhor. Veja o que Paulo diz, capítulo 5 de Efésios, versículos 6 e 7. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Desobediência ao quê? Aí você diz, desobediência a Deus. Mas como se mede que estamos em desobediência a Deus? Os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, é aquilo que nos condena, é aquilo que mostra o quanto nós precisamos de Deus e do Senhor Jesus. Mas Paulo finaliza dizendo, portanto, não sejais participantes com eles. O mandamento então nos diz, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não há, querido, piedade quando a honra às autoridades, quando a honra aos nossos pais foi esquecida já há décadas. Nós vivemos em uma geração em que a honra aos pais, a honra às autoridades foi completamente esquecida. Não há mais relação de hierarquia. O pressuposto já pós-secularista é que as relações não são mais hierárquicas, elas são relações em rede. E ainda que aqueles que professam e propagam essa ideia de que as relações das instituições precisam ser relações que se estabelecem em redes de relacionamento, sempre teremos e sempre haverá aquele que vai querer ter a proeminência
dentre os demais. Muitos estão buscando viver uma relação de rede dentro de casa. A maior parte das famílias tentam viver relacionamentos de rede dentro de casa porque simplesmente esqueceram o que é que está implícito, o que é que está claro no mandamento do Senhor, em que nós precisamos honrar os nossos pais, honrar, dar valor, nós devemos amar, nós devemos obedecer, como o apóstolo Paulo faz uso e diz que nós devemos obedecê-los, isso no Senhor, e porque isso no Senhor é justo. Não é possível, observe como Levítico capítulo 20, versículo 9, trata com tamanho peso e com tamanha importância a honra aos pais, o temor que nós temos a Deus, para que então honremos aos nossos pais. Lembre-se, os primeiros mandamentos nos diz respeito a Deus. Agora os mandamentos vão partir para as relações com o próximo. E a honra aos pais é o eixo que conecta a relação com Deus e a relação que temos com o próximo. Levítico capítulo 20, versículo 9. Se um homem amaldiçoar seu pai e a sua mãe, alguém abriu aí, será morto. Amaldiçoou seu pai e a sua mãe, o sangue cairá sobre ele. Não há explicações aqui. Não precisa desenhar. Por que será morto? Porque amaldiçoou seu pai e sua mãe. É a única coisa que ele repete. Se um homem amaldiçoar seu pai e sua mãe, será morto. Por que será morto? Porque amaldiçoou seu pai e a sua mãe. Olha o peso que o Senhor dá a isso. É como um assassinato. É como matar um inocente. Derramou o sangue de inocente, terá o seu sangue derramado, pagará com a sua própria vida. E nós estamos vivendo uma geração que muitas vezes, ainda que evangélicos, querem todo tipo de experiência com Deus, querem mergulhar no conhecimento da palavra de Deus, mas estão esquecidos de que não é possível honrar a Deus, não é possível ter uma ideia que seja de honra, de amor, de temor, de reverência, de adoração a Deus, quando nem aos seus pais que você vê, você consegue respeitar, reverenciar, dar honra. E observe, há um aspecto positivo aqui em dar honra, porque dar honra não é simplesmente não fazer o que é mal com os pais, mas dar honra é algo positivo, é simplesmente reverenciar, é de fato tratar com o mérito, com a honra que é devida a cada um deles. Isso envolve movimentos práticos, isso envolve atitudes práticas, porque não é possível medir quem dá honra e quem não dá honra, se não for pelas atitudes práticas que nós temos para com os nossos pais. Na pergunta 124 do nosso catecismo, trata-se então do significado da palavra pai e mãe. E como que por causa da regra de interpretação, a pai e mãe não diz respeito apenas aos nossos pais, àqueles que nos geraram, mas abrange a todos os superiores em idade, em dons, e especialmente para todos aqueles que pela ordenação de Deus são colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja e quer no Estado. E quando entramos então nesta seara, é que vemos que muito da nossa piedade, a piedade que a igreja muitas vezes busca, ela não tem aspectos práticos, por isso ela não pode ser medida. Uma igreja piedosa, ela é uma igreja que não vai se dirigir, que não vai tratar as autoridades do Estado com o demérito, tratar com desrespeito, como se vê e é comum em nossos dias. Porque eles são pedantes, porque eles são roubadores, porque eles não têm dignidade.
Não é a igreja que dirá o que deve acontecer ou o que eles são. É pela postura da igreja que eles precisam ser confrontados. Mas a igreja não pode ser aquela que primeiro desrespeita, que acusa, que usa de palavras chocosas para tratar sobre liderança, qualquer que seja, porque a nossa crença é: o Senhor é que está assentado no seu sublime trono, reinando e governando todas as coisas. Mas começa na relação que nós temos dentro de casa, em aprender a dar honra, a tratar com honra aqueles que o Senhor colocou como primeira autoridade sobre nossa vida, para que a nossa vida com as outras autoridades possam ser também exemplo ou ser fruto da relação que nós temos dentro de casa. O que significa dizer que a maneira que nós tratamos líderes da igreja, a maneira que nós tratamos líderes do Estado, na sociedade, ela é apenas um reflexo da maneira como nós tratamos os nossos próprios pais. Essas relações não estão separadas, irmãos. E isso é uma das formas de medir o verdadeiro desejo de uma vida piedosa em nosso coração. Eliseu se referiu a Elias como pai. Ele não era pai dele, mas assim ele tratava, por causa da autoridade, do mestre que ele era, do professor que ele era, da liderança que ele exerceu, e então ele o chama de pai. Quando Eliseu vê Elias sendo levado, ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Aquilo que foi, ele não teria mais. Ele sabia, para que nós tenhamos um padrão de como nós devemos nos relacionar com Deus, nesse temor e reverência. O Senhor mesmo, em sua imensa graça, nos deu um modelo desde que nós nascemos. A maneira como nosso coração pode e deve se curvar e reverenciar, honrar aqueles que o Senhor colocou como autoridade em nossa vida. Paulo fala sobre isso, vimos isso aqui domingo de manhã, capítulo 5 de 1 Timóteo, no versículo 1 e 2, quando ele diz: não repreendas ao homem idoso, antes exorte-o como a pai, ao moço como a irmãos, a mulheres idosas como a mães, a moças como a irmãs, com toda a pureza. Essa é a relação que o Senhor deseja da sua igreja, colocado nos seus mandamentos. A relação que temos com os superiores, a relação que temos com os iguais e a relação que temos com os inferiores, na posição em que ocupamos. Romanos capítulo 12, versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros no amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa é a relação que devemos ter com os iguais. Observe, com aqueles que são iguais, você precisa elevá-los. Mas é impossível, querido, desenvolver essas realidades em nossa vida quando a honra no nosso coração aos nossos pais não está sendo trabalhada, não está sendo desenvolvida. Jovens, crianças, adolescentes, observem quem vai ganhar quando o seu coração se disciplina em honrar aos pais. Não são necessariamente os seus pais, ou em primeiro lugar os seus pais. Quem ganhará são vocês. Vocês é que terão uma vida cada vez mais promissora, cada vez mais abençoada, cada vez mais elevada, quando você aprende a honrar aos pais e assim aos seus iguais você prefere também em honra,
porque isso torna-se então uma relação recíproca, e a relação então vai mudando, e assim nós vamos percebendo a piedade que existe no coração, porque é pelo temor a Deus que fazemos isso, é pelo temor a Deus que vamos elevando ao outro, que vamos motivando o outro, que vamos elogiando ao outro, que vamos dando honra ao outro, não porque o outro mereça, ou porque o outro seja melhor em sua própria natureza, mas porque amamos a Deus e aos seus mandamentos. Senão, a piedade passa a ser completamente relativa e subjetiva para a igreja que tem uma verdade concreta, revelada e exposta, que crê e que confessa em uma só voz, nos símbolos de fé, como sendo a fiel interpretação das Sagradas Escrituras. Nós não podemos nos esquecer então, irmãos, que de tudo que foi dito aqui, de tudo que foi falado aqui, nós não podemos andar em uma subjetividade. Nós precisamos compreender que a vida piedosa, ela se manifesta em uma realidade prática e concreta. Se o meu coração e o seu coração desejam, de fato, andar no caminho da verdade, precisamos definir o que essa verdade nos ensina. Temos que ter uma só mente, um só coração, um entendimento desta verdade, para que nos guiemos por ela. E essa verdade nos diz, há uma relação com Deus, há uma relação com o próximo, mas há um eixo que faz essa conexão, e nele eu e você precisamos focar. Como nós nos relacionamos com os nossos pais, a honra que damos a ele, porque disso depende as nossas próximas gerações, disso depende a vida da igreja. Uma igreja que quer ser encontrada fiel, é uma igreja que volta-se para a palavra, para aquilo que a própria palavra resumiu, para que se tornasse fácil para mim e para você. E o Senhor então resume ainda mais, quando o Senhor resumiu em 10, e Jesus então resume em 2. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Como esta conexão se estabelece? Honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias possam ir bem. A ideia do texto, então, é que o meu dia e o seu dia, ou os nossos dias na terra, possam ir em conformidade, de acordo com aquilo que o Senhor ordenou. Deus não está dizendo para o seu povo, para que a vida de vocês seja completamente fácil. Deus está dizendo, honra o teu pai e a tua mãe, para que a vida que vocês vão ter na terra que eu dei a vocês, seja uma vida em conformidade com a minha ordenança, com o meu ordenamento, a minha ordenação da vida que eu planejei para vocês. Vocês serão livres dentro dessas 4 linhas. É o peixe no oceano. Ele é completamente livre, mas é dentro do oceano. Se o peixe quiser ir além do oceano e sair das águas, ele morre. Quando o povo de Deus não se contenta com o oceano da palavra revelada, ele sai da água e ele morre. Uma igreja piedosa, ela percebe que nós fomos criados em uma geração, ou por uma geração de pais, que muitas vezes se preocuparam em prover para o nosso corpo somente. Os nossos pais queriam que a gente se alimentasse, queria que a gente tivesse um bom estudo, e a gente que escolhia a vida que queria ter. Esqueciam-se
da alma. O que fazer com ela? E a nossa geração, então, muitas vezes achou e acha que esse mesmo procedimento pode ser o procedimento que nós temos com os nossos filhos. E por favor, não encare aqui os filhos apenas aqueles que fomos os seus geradores, né? Os seus progenitores. Mas todos aqueles que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos cuidar, pastorear, liderar, seja porque somos mais velhos ou porque temos uma posição de fato de liderança, mas que o Senhor nos deu para termos a nossa responsabilidade. Chegando ao fim, então, querido. Cada um deve considerar essa dignidade de uns para com os outros. Cada um deve considerar o outro superior a si mesmo. Cada um deve alegrar-se com os dons e com a promoção uns dos outros, como sendo a promoção de si mesmo. Alguém já disse que quer conhecer se alguém é seu amigo, chegue diante dele e conte só coisas boas. Olha, eu nunca fui mais rico, estou ganhando muito bem, estou bem casado, meus filhos estão todos muito bem, minha vida está assim, fácil, está tudo indo perfeitamente, eu não tenho tido dificuldade nenhuma, eu estou só agradecendo a Deus, está tudo uma maravilha, aonde eu trabalho eu tenho tido um maravilhoso desempenho, meus filhos na escola, tudo tem um excelente desempenho, a minha família é o tempo todo harmonia, a gente não tem uma briga em casa, não tem uma discussão, não há um chiado, tudo é plenitude na minha vida. Observe a reação da pessoa. Se ela ficar feliz, ela entendeu que a tua alegria é a alegria dela. Mas se a cara for estranha, se ficar ali suspeitando, tenha certeza, os pensamentos ali não são os melhores. Da mesma forma, há uma complacência, da mesma forma, há muitas vezes um aspecto de pena, quando você pode também chegar e contar só tragédia. Alguém pode se compadecer e alguém pode simplesmente ficar frio diante daquilo. Cuidado, porque amigo, irmão, vai chorar com a tua dor, vai se alegrar com a tua alegria. Mas onde a gente aprende isso? Primeiro em casa. Porque não há uma conexão da relação com Deus com o próximo, se não passar pela honra aos pais. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Uma igreja piedosa guarda os mandamentos, uma igreja piedosa começa a andar bem na terra que o Senhor Deus deu. Tudo começa a andar conforme o Senhor ordenou. Uma igreja piedosa ama a palavra. Uma igreja piedosa busca satisfazer a vontade revelada de Deus. Isso envolve oração, envolve exercitar-se, envolve o culto, envolve o entendimento. Tudo isso passa
pela relação que nós temos dentro da nossa casa. Há muitas outras perguntas no catecismo sobre o 5º mandamento. Eu incentivo você, medite nelas. Quer uma vida mais piedosa? Medite nelas. Você verá, querido, muitos aspectos da sua vida vão ser transformados. Eu estimulo você também. Passa lá na livraria e leva o livro de estudo sobre os catecismos. São excelentes. Os catecúmenos que o digam, né? Teve pergunta hoje até sobre os ofícios de Cristo, né? Que o Senhor, querido, abençoe a sua igreja, abençoe a igreja dos irmãos, abençoe a nossa igreja, que o Senhor faça o seu povo retornar às suas sagradas escrituras, às suas santa lei. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua lei. Obrigado porque o Senhor se revelou ao teu povo em aliança. O Senhor agiu na história do teu povo com atos concretos e deu a tua palavra para nos explicar as tuas ações na história, para redimir o teu povo, para redimir a cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Deus, clamamos ao Senhor, abençoe-nos, para que sejamos bênção aqui nesse mundo. Abençoa o teu povo, para que possamos, em nome de Jesus, falar com propriedade da tua santa palavra nesse mundo caído. Para a glória do Senhor que pedimos. Amém, Pai. Amém. Danilão, Deus abençoe, irmãos. Amanhã vamos dar continuidade a tudo isso.